do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós começamos a falar sobre o mistério do Natal. Jesus nasceu na humildade de uma estrebaria, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do seu nascimento foram os pastores. Foram aos pastores que os anjos anunciaram por primeiro: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E é justamente nessa pobreza que se manifesta a glória do céu. Por isso a igreja não se cansa de cantar cada ano a glória dessa noite. E aí nós tínhamos chegado ao parágrafo número 526. Tornar-se criança em relação a Deus é condição para entrar no reino. Mateus 18, 3-4. Quando os discípulos começam a se questionar quem é o maior no reino dos céus, Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e diz: aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não pode entrar. Lembro que muitas pessoas questionam essa realidade porque a criança também pode ser birrenta, pode ser teimosa, caprichosa, pode ter ciúmes, pode ser até maldosa, ela pode aprontar, sobretudo com o irmãozinho, com a irmãzinha. Mas o tornar-se criança não significa infantilizarmos. Nós não precisamos ser infantis para entrar no reino dos céus. Mas o que nós precisamos é de ser dependentes, de nos colocar diante de Deus com aquela simplicidade de uma criança que sabe que não tem outro apoio a não ser o seu próprio Papai do Céu. Sabemos muito bem como uma criança é extremamente vulnerável, extremamente dependente para a sua própria sobrevivência. Enquanto que um animal abandonado pode até sobreviver, e de fato muitos crescem assim, sem o cuidado da mãe, por exemplo. Com um bebê isso seria impossível. Aliás, nem precisa ser o bebê, mesmo uma criança aí dos seus 4 anos, se ela for abandonada num lugar hostil, ela dificilmente vai sobreviver. Se ela não tiver o alimento ali à mão, ela depende de outras pessoas para subsistir. Assim nós, diante de Deus, nós somos convidados a nos colocar diante de Deus. Nessa dependência, nessa simplicidade. Para isso é preciso, então, que nós nos humilhemos, nos tornemos pequenos. Mais ainda, Jesus, falando a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, nós temos isso, Jesus vai dizer que é preciso nascer do alto. João 3:7, para nos tornarmos filhos de Deus. João 1:12. Quando Nicodemos pergunta, mas como é que é? Alguém vai entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus fala que é preciso nascer da água e do Espírito. Aliás, alguns irmãos querem ver nessa conversa de Jesus com Nicodemos uma espécie de apoio à doutrina da reencarnação. Não, nascer de novo não significa reencarnar-se. Significa nascer do alto, nascer para as coisas de Deus, nascer do Espírito. No batismo nós somos recriados, nós renascemos. O batismo ele é de fato comparado, né, pela Escritura e também pelos Santos Padres, como um sepultamento, né? Nós somos sepultados com Cristo para nascermos para uma vida nova. Então, o mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. Como eu já disse num programa anterior, Deus continua nascendo na gruta de um coração que ama. Então, toda vez em que nós nos abrimos à ação do Espírito para que o Cristo seja formado em nós, o Natal está acontecendo. Então, o Natal é esse mistério de um admirável intercâmbio divino, porque Deus sendo o Cristo, né, sendo de natureza divina, assume a nossa humanidade para que nós, pobres mortais, possamos participar
da sua divindade. Essa é a oração que o sacerdote reza em silêncio, quando, no momento ali da preparação das ofertas, na Santa Missa, ele mistura uma gotinha de água no vinho a ser consagrado. E ele diz, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. É isso que nós chamamos de admirável intercâmbio. O Deus se faz um de nós para que nós nos tornássemos como Deus. E aqui, o nosso catecismo traz uma das antífonas bonitas na liturgia das horas, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, do dia 1º de janeiro, que diz assim: admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem sem intervenção do homem, nos doou a sua própria divindade. Por isso que eu sempre faço questão de insistir que o Natal é mais do que a festa do nascimento de Jesus. O Natal é o mistério da nossa dignidade. Somos tão importantes que nós não somos apenas o que Deus quis ter. Nós somos o que Deus quis ser. Em Jesus, Deus quis ser um de nós. E aí, nós chegamos ao parágrafo 527, agora para falar mais especificamente dos mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus no 8º dia depois do seu nascimento, e isso está em Lucas 2:21, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança. Para o povo judeu, e isso até hoje, a circuncisão é sinal de pertença ao povo. O que é a circuncisão? Uma marca na carne. Podemos comparar com a operação de fimose. Uma marca no órgão genital da criança que significa, então, esta pertença ao povo de Abraão. Abraão mesmo foi circuncidado, Moisés também, de modo que, ainda hoje, para os judeus, este sinal físico é sinal de pertença. Jesus foi circuncidado no 8º dia depois do seu nascimento. Mais tarde, São Paulo, mas já alguns profetas no Antigo Testamento falavam da necessidade de circuncidar o coração, né? Mais do que marcas exteriores, precisamos de marcas no próprio coração que mostrem a nossa pertença ao Senhor, o nosso discipulado. De qualquer maneira, o que o Catecismo está dizendo é que a circuncisão de Jesus no 8º dia, depois do seu nascimento, é sinal da sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei de Moisés, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual ele participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Aqui nós temos uma citação da carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 a 13, desculpe. Então, para nós, o sinal de pertença, que introduz uma marca não no nosso corpo, mas no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser, na nossa alma, é o próprio batismo. É a doutrina do caráter, aquela marca indelével que é imprimida no nosso ser, indicando que nós pertencemos ao Cristo e pertencemos para sempre. Então, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza a cada dia à vida eterna. Amém.